gostaria de apresentar o título Homem Mores. É uma palavra que, seu significado, ele vem a indicar mais o fim para todos. A origem latina, não é isso, Jeff? A origem latina, e seria algo bem misterioso, que justamente já começa uma abertura para o livro, para a gente descobrir o que seria isso, né? Então, aqui são alguns acontecimentos que estavam havendo no decorrer do processo criativo, né? do nosso autor, querido autor. Né? Então, em 2011, 2012, a gente viu aí a tsunami, o desastre de Fukushima, o furacão Sandy e o período imediatamente pós-primavera árabe. Então, alguns fenômenos que aconteciam, né? Justamente no período criativo do autor, porque ele estava se passando no mundo ao tempo que ele estava escrevendo o livro. Né? Então, tudo isso ele realmente soube capturar e colocar no livro de uma forma que tornasse ele mais valioso. Né? Aqui as expectativas que o mundo, nessa época, né, o que é que o mundo estava esperando, né? O aumento de revoluções e conflitos em estado de população e maior demanda por democracia, aumento de catástrofes naturais e alinhamento dos estados em grupos mais sólidos. Então, a gente sabe que no mundo, no atual, a gente, prestando atenção na realidade, as tendências, né, cada vez mais conflitantes. A gente fica realmente preocupado. E algo que o livro trabalha é essa questão da realidade do mundo. Aqui temos mais acesso a armas químicas, biológicas, nucleares, por parte de terroristas, colocaria em risco a segurança de dezenas de estados e milhares de indivíduos. Terroristas recrutam, treinam e disseminam técnicas através da internet. Um ataque cibernético com uma alteração de informações na bolsa de valores, desligamento de sistemas de comunicação, etc. Podem causar grandes prejuízos para os estados. Então, fenômenos aí que não estão tão distantes, são expectativas que a qualquer momento a gente pode ter notícia disso. Pandemias, exemplo a gripe aviária em 1918, matou mais que na Primeira Guerra Mundial. E terroristas poderiam usar armas biológicas para provocar pandemias. Né? E de várias teorias que se tem, eu vi que o livro tem um material muito bom, uma temática muito boa, dizendo aqui que, embora temos todas as características de um grande best-seller, né? Um livro alto, vendável, né? E assim, é que só basta ter um pouco mais, acredito eu, só o conhecimento do público. Mas continuando aqui, mudanças climáticas. Aquecimento global causaria mudanças climáticas e geográficas, alterando a oferta de produtos, gerando secas, destruição da produção, etc. Causaria crise econômica em alguns estados. Estados em crise econômica gera-se um ambiente propício a conflitos. Segundo a maioria das crenças religiosas, tudo seria sinal do fim dos tempos. Omni Mores, a morte de todos. E da conquista do seu equilíbrio. Vamos conhecer agora um pouquinho, né, dos personagens principais, né, do nosso livro. E aqui temos o Hector Alair, né? Hacker ativista. Hector, você está cercado de regalias que prejudicam sua capacidade de ser, como eu lhe falei, o mais forte, o mais inteligente e hábil agente da rede. Isso aqui seria o nosso condutor na história, né? Ele que vai estar relatando tudo o que se passa, né? O nosso personagem principal aqui que vai estar direcionando toda a trama. Né? Aqui temos Taine Orison, especialista em sobrevivência. Meu pai havia morrido por uma causa justa, e Orison me disse que eu tinha o mesmo perfil psicológico que ele. Eu seria uma corajosa e determinada agente de rede.
e teria ainda muitas injustiças para combater neste mundo. Então aí, mas subsequentemente ela vai conhecendo uma outra agente da rede, né? Supostamente, no caso, vocês vão perceber durante toda a trama que dos vários personagens, digamos que a única que Hector confia é a Tahine, muitas coisas em comuns, né? E temos esse aqui, um cara bastante exótico, né? O Terrison Oliver, o Terrison Hall, né? Neuropsicólogo. Fiz uma promessa a certa pessoa que até o fim de minha vida eu iria desativar o Omni Morris. Pretendo cumprir essa promessa. Bem, eu não posso nem entrar em detalhes do livro, né, Jeff? Deixar o pessoal... Posso alguma coisa? Bem, esse camarada aqui é o cara mais misterioso do livro, até onde eu pude perceber, né? Só que eu já, desde o início, há um mistério bem grande sobre ele, sobre esse agente, né? Que é ele que recruta o Hector, né? Ele morre no começo do livro, não sei, eu estou numa expectativa muito grande, não sei o que acontece após isso, mas eu sei que ele fica presente durante o livro todo, mesmo ele tendo morrido, eu não sei se ele aparece de novo, não sei. Eu sei que ele, pelo menos o que ele ensinou a Hector, ou o que ele tem passado para Hector, fica muito em evidência no livro. Todas as frases, todos os mistérios que ele coloca, né? E sempre a fibra que ele tem, né? A forma que ele trata os temas, a honra, né? Então, assim, é muito rico os personagens, né? Eu foco muito no Terrison porque eu fiquei muito admirado com a formulação. Vocês vão perceber na descrição de Jeffrey, né, como ele trabalha o psicológico de cada personagem, né, que a gente realmente parece que começa a conhecê-los como pessoas realmente de carne e osso. Então, assim, são personagens incríveis que vocês vão aprender a gostar, eu vou dizer a amá-los, né? Tem uns que até você... Mas, assim, é um livro riquíssimo, personagens riquíssimos, que vocês vão apreciar bastante, né? E aí, qual o objetivo? Nos vemos em segurança, em relativa paz e estabilidade. Será que durará para sempre? Nunca se deve deixar que uma desordem aconteça para evitar uma guerra, pois ela é inevitável. Niccolo Maquiavel. Então, assim, um livro que traz uma grande expectativa, e até onde eu li, ele realmente supre, ele satisfaz essa expectativa. Devemos estar conscientes que o pior pode acontecer e nos preparar para isso. Omni Morris. Este é o livro, né? Este é o tema. Espero que todos possam apreciar com este espírito de que é realmente algo para você levar esses conflitos em meio a tanta coisa que acontece no mundo, que a gente possa realmente abrir né, a mente para certos temas, né, tipo hackerativismo realmente, que a cada tema, a cada assunto eu fui me surpreendendo, né, tanto na descrição, que teve que estudar muito, não foi, Jeffrey? Até muita coisa sobre o cérebro, cara, que eu não conhecia, né? Estou bem à vontade, não estou nervoso aqui para falar, e eu digo a vocês, realmente será um sucesso. Para mim já é um sucesso, né, o livro. Eu sei que vocês vão apreciar bastante, abram a mente, e que por mais que tenha um lado de ficção, mas os temas abordados, toda a ciência abordada nele também, bem precisos, são bem precisos, né, que a gente possa aprender bastante com esse livro, né, e deixo aqui meus votos de sucesso, que Deus continue a abençoar, e que todos fiquem à vontade e curtam bem aí o lançamento do livro. Né?
Boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz mesmo, muito grato que todos vocês estejam aqui compartilhando comigo esse momento tão importante para mim, para a minha família. E primeira pergunta que eu quero fazer a vocês, quero ver se alguém de vocês sabe. Por que se escreve uma história? A gente entende o seguinte, que se conta uma história para relatar algo. Ou seja, para dar consciência de um fato. Mesmo que essa história seja fictícia ou não, mas é como aquele antigo ditado. Toda mentira tem um pontinho de verdade. Vamos dizer assim que a maioria das histórias, os grandes escritores, aqueles que estudam literatura, ou aqueles que estudam storytelling, eles sabem que uma história não é apenas um passatempo. Com esse livro não é diferente. Eu tinha algo que eu queria compartilhar. Não uma história que eu queria compartilhar, mas um conhecimento sobre fatos que eu quero compartilhar. E como eu faria esses fatos, esses conhecimentos atrativos para vocês? Através de uma boa narrativa. Uma narrativa que vai chamar a atenção de vocês, uma narrativa que vai trazer diversão e vai trazer, vamos dizer assim, desenvolvimento. Tanto no sentido de conhecimentos, como no sentido moral, ético, e vai trazer bastante, vamos dizer assim, reflexões. Os debates que eu quero trazer à tona é isso. Será que aquilo que você acha que está fazendo bem, você não está fazendo mal? E será que aquilo que você acha que está fazendo um mal, não está fazendo um bem? O que vai trabalhar bem, o personagem que vai trabalhar bem essa temática de praticidade, frieza e ser calculista é o Terence Oliver, o agente da rede que meu irmão deu ênfase. Ele é um personagem misterioso e você só vai conhecer a história dele porque ele se tornou daquele jeito lá no final do livro. Mas até lá você vai aprender muita coisa com ele. Por exemplo, uma das frases mais marcantes e mais importantes desse personagem é quando ele começa a ensinar a Hector a sobreviver. Ele diz o seguinte: Hector, tenha certeza de uma coisa. Não dependa de armas, não dependa de ferramentas. A sua melhor arma é a sua mente. Isso é a maior verdade. O que constrói grandes impérios não são as armas. O que constrói grandes estados não são as riquezas. O que constrói grandes estados, o que constrói grandes países, são as mentes daqueles países. Vamos dizer assim que muitos escritores dizem que todos os personagens são alter egos do autor. Eu diria que sim e não. Sim, porque é bastante difícil você não colocar alguma ideia sua dentro de um personagem. E eu diria que não, porque quando você começa a escrever de maneira séria, que você determina todas as características psicológicas de cada personagem, e mesmo você querendo fazer com que ele haja de uma forma, mas você sabe que aquele personagem tem aquelas características psicológicas, e ele não agiria assim, você é obrigado a fazer com que o personagem haja da maneira dele e não da maneira que você quer. Ou seja, o personagem deixa de ser domínio seu. Então a história começa a tomar um novo rumo, um novo drama. Aquilo que você tinha planejado, você vê que o personagem não tem esse cabimento. O personagem toma vida por si próprio, vamos dizer assim. Isso é o que traz um atrativo a mais. Que vocês que forem ler o livro vão perceber tudo o que a gente vai debater. Por exemplo, a questão de perseguições religiosas, que desde 2012 estava um pouco abafada, mas hoje em dia a gente vê ali na Síria, o ISIS. A questão de perseguição aos homossexuais, que está sendo um pouquinho notável agora, porém, na década de 60, na antiga União Soviética, eles eram levados para campos de concentração, e muita da gente esquecemos disso. A questão dos indígenas, que sofrem, mas nós não sabemos, não é passado nas mídias. Há até poucos anos atrás, há cerca de 7, 8 anos atrás, ainda tinha notícias de chacinas a pequenas tribos indígenas. E eu relato algumas delas.
as questões, por exemplo, no meio urbano, por exemplo, tráfico de pessoas, tráfico, turismo sexual, que acontece inclusive aqui em João Pessoa, principalmente aqui no Nordeste, o Brasil sofre com esse problema. Nós debatemos um pouco sobre isso. E a questão é, o que nós fazemos para tentar solucionar isso? Nós fazemos algo? Nós fazemos algo para tentar solucionar os conflitos lá assim? Fazemos algo para tentar solucionar a exploração sexual aqui no Brasil? Não. É que cada um dos personagens que vocês vão perceberem, eles foram escolhidos não porque eram super dotados, ou porque eram super inteligentes, ou porque eram especialistas, ou porque eram fortes, ou coisas e tal. Os personagens que foram colocados por quê? Porque eles faziam algo. Por exemplo, o Hector, ele era um ativista hacker que lutava contra a corrupção. Tariane, especialista em sobrevivência, lutava em favor de indígenas. Terrison é um mistério. Outros personagens que vocês vão conhecer. Anne, uma médica alemã, ela combateu grupos neonazistas na Alemanha. Ivan, um personagem russo, ele combateu perseguições durante a ditadura lá. Um dos pontos centrais e, vamos dizer assim, a principal mensagem do livro é justamente essa. Nós não fazemos nada. E mesmo assim queremos que o mundo melhore. Se nós quisermos mesmo que as coisas mudem, nós temos que fazer algo. Ok? Obrigado.